mas vamos então dar continuidade ao nosso evento. E agora, nesse período da tarde, eu tenho o prazer de chamar aqui para a mesa o professor Egberto Turato, da Unicamp, com a palestra Pensando Alto, que sentidos há em fazer tanta miscelânea com métodos das ciências naturais e das ciências humanas em saúde. Então, eu passo a palavra para o... Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, uma grande satisfação estar aqui no evento. Eu conheço de longa data, de uma certa data, esse pessoal idealista que está à frente do admirável Mundo Novo, através das redes sociais. E essa é uma oportunidade concreta, presencial, de trocar figurinhas. E estou certo que vai ser bastante agradável. Já está sendo bastante agradável acompanhar aí as falas desde a manhã. Eu confesso que tive um pouco de algumas resistências para vir hoje a Ribeirão Preto, umas de natureza objetiva, outras subjetiva. Na verdade, a resistência objetiva é o seguinte: é final de semestre, né, professor corrigindo, eu sou lá da Unicamp, trabalho na Faculdade de Medicina, aquela quantidade enorme de provas para corrigir, relatórios de alunos de graduação, relatórios de pós-graduação. Então, objetivamente, estava assim com estava meio entupida a agenda, né? E a segunda razão de natureza mais subjetiva, porque eu pensei assim: o que eu vou falar para uma plateia do Departamento de Neurociências, do Grupo Távola, que tem assim uma aspiração tão eclética, porque eu trabalho numa área bastante específica, né? E não que outros colegas também não façam isso, mas eu trabalho com metodologia geral. Acho que foi até por conta disso que os idealizadores do evento entraram em contato comigo. Mas eu imaginei assim, olha, uma plateia com uma exigência muito grande, eu trabalho com uma coisa muito específica. Mas aí eu pensei, neurociências não é minha praia, a psicanálise também não. Mas atrás da psicanálise de todas as ciências humanas e atrás das neurociências e todas as ciências naturais, existem histórias em comum. E isso bate com um pouco do que eu gosto de fazer, de ver um pouco do feijão com arroz, daquilo que está atrás dos grandes paradigmas, que são coisas aparentemente simples, mas são coisas básicas, raízes. Então, acabei me motivando e acho que eu estou saindo ganhando. Né? Espero contribuir com alguma coisa, mas eu estou ganhando de ter ouvido esse pessoal e ainda ouvir outros palestristas de grande conteúdo. Eu vou falar aí embaixo, eu me sinto mais à vontade, e o Matheus vai fazendo a gentileza de passar os slides. Bem, a gente discutiu o título desse trabalho no Facebook, não foi? Que é o lugar habitual, moderno de se tomar decisões, né? Pelo menos meus alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, me acham meia-noite no Facebook. É quando a gente fecha os relatórios, fecha coisa maluca, né, da nova ordem. E veio essa ideia, pensando alto, que sentidos há em fazer tanta miscelânea com métodos das ciências naturais e das ciências humanas em saúde. Então, um título assim, talvez um pouco cômico, mas o que está por trás disso é o seguinte: seja a psicanálise, ou seja a antropologia, ou grandes paradigmas, grandes escolas das ciências humanas, sejam as ciências da saúde, que em grande parte descendem das ciências biológicas, ciências naturais. O que acontece, em particular na área de saúde, que de certa forma a gente mistura essas estratégias investigativas. O que há de interessante, ou positivo, ou louvável, que deve ser incentivado, e o que há talvez de um pouco de confuso, um pouco negativo, que a gente pode discriminar melhor para se dar de uma forma mais satisfatória, fazendo investigação científica, em particular na área da saúde. O próximo. Aí eu vou fazer uma propaganda. Tem um livro nosso, na verdade é um livro no meu nome, mas eu digo nosso, porque trabalhando com pesquisa qualitativa na área da saúde com meus orientandos, a gente foi tirando aí uma série de definições que já estavam circulando nas conversas e acabou sendo transformado em livro.
E tem um artigo que saiu na revista Saúde Pública, que leva o meu nome, a autoria, mas, na verdade, é multiautoral, porque vários colegas já vinham refletindo sobre essas questões, dessas misturas de métodos que torna tão rica a área de investigação em saúde no sentido amplo. Então, estou fazendo uma publicidade. Obrigado. Essa apresentação, o PowerPoint está ali na área de trabalho do computador. Fiquem à vontade, se alguém quiser, tiver aí pendrive, quiser pegar uma cópia depois, não vou brigar por conta de direitos autorais. Pode pegar aí as ideias. Mesmo porque, repito, não são ideias autorais, não é? Que nasceram comigo, mas é reflexão assim coletiva e é um conhecimento que pertence a todo mundo. Então, por que a abordagem desse assunto e o que me proponho com isso? Minha formação é médica, portanto, eu tenho uma formação biomédica. O que significa a formação biomédica? É grande influência das pesquisas ou do saber das chamadas áreas básicas da área da saúde ou das ciências médicas, que são que é a bioquímica, a parasitologia, anatomia, fisiologia, genética e todo aquele grande conteúdo, que é um conteúdo das ciências, ou melhor, dos métodos experimentais, dos métodos desenvolvidos em laboratório, e também grande influência, que é um grande sustentáculo da medicina e das áreas em comum, né? Enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, que são os estudos populacionais, clínicos e populacionais, né? O que nós poderíamos chamar de uma forma mais genérica de estudos epidemiológicos. Ou seja, eu passei toda a minha formação, minha cabeça foi contemplando estudos populacionais e epidemiológicos e a partir de estudos das áreas chamadas áreas básicas, que são as áreas biomédicas. Isso significa o que na prática? Que eu passei, ainda vivencio isso, toda uma estruturação de entender o mundo a partir da relação causa-efeito. Explicar o mundo numa dimensão de causalidade. Entender o mundo a partir da mensuração dos objetos de estudo. Mensuração para quê? Mensuração porque se eu quero ver se as coisas estão ligadas entre si, eu preciso medir, e a matemática é a ferramenta básica. A ciência moderna vai lá na antiga Grécia e traz não, né? A matemática sempre esteve presente, mas valoriza a matemática como uma ferramenta central, né? Para compreender as questões da natureza, né? E eu preciso mensurar, porque na hora que eu tiro a medida de alguma coisa, tiro a medida de outra, e vejo se eu cutuco uma, a outra também se mexe e varia nos seus números, eu digo, epa, tem coisa aí, tem uma relação amorosa aí. Quando a gente cutuca alguém e a pessoa que gosta desse alguém se mexe, é porque tem alguma cordinha invisível ligando os dois. Quer dizer, essa é a noção inicial de ciência, e aí que eu começo, aí que eu me formei, e aí que eu procuro, a partir daí que eu procuro transmitir aos alunos e conversar com os colegas. Quer dizer, descobrir as cordinhas invisíveis que ligam as coisas. E depois de um tempo, trabalhando com estudos populacionais, eu sou psiquiatra, dou aula de psiquiatria clínica. Mas eu trabalho com psiquiatria clínica de hospital geral, eu trabalho dentro do hospital das clínicas. Eu não faço psiquiatria exclusivamente de hospitais psiquiátricos. Eu trabalho em um ambulatório dentro de um ambulatório geral, emergência psiquiátrica dentro de um pronto-socorro geral, enfermaria de psiquiatria dentro de um hospital geral. Quer dizer que eu mantive esse intercâmbio, eu mantive essa relação íntima com a clínica médica, com as especialidades clínicas cirúrgicas. Bem, depois de um tempo, sem eu entender exatamente como aconteceu, mas aos poucos, eu fui lendo um pouco mais de ciências humanas por conta própria, como autodidata. Sociologia, psicanálise. Não sou psicanalista, mas eu sou paciente de divã há mais de 10 anos, quer dizer, tenho uma familiaridade, pelo menos, muito grande com o método. Então, lendo ciências humanas, lendo a dimensão humanista, eu fui descobrindo, fui clareando na minha cabeça, que eu poderia entender questões ligadas
ao mundo externo, né? Questões ligadas particularmente ao homem, ao fenômeno humano, também nessa concepção de querer entender como esse fenômeno acontece, como ele se relaciona, como ele se manifesta e nexos que existem dentro desse fenômeno. E eu acho que foi tardiamente, por isso que eu ainda estou encantado, que eu percebi que nós poderíamos entender o fenômeno humano numa perspectiva semelhante como nós entendemos os fenômenos da natureza. Ou seja, que as ciências naturais, bonitas do jeito que são, que se propõem a explicar como elas, né, como as questões da química, da física, da biologia acontecem, que de uma forma análoga, porém com propriedades dela, né, com pernas próprias dela, nós poderíamos entender o fenômeno humano nessa grande dimensão da existência, dos seus sentimentos, da vida em coletividade, que é o que nós chamamos de ciências humanas, ciências do homem, ciências da cultura, ciências simbólicas. E foi aí que eu pensei em desenvolver métodos qualitativos dentro da área da medicina, que não é novidade, que já se fazia, já se faz, mas eu fiquei apaixonado pela essa ideia de estudar o fenômeno humano nessa dimensão do simbólico, das representações, dos significados, dentro do campo assistencial, no atendimento a pacientes, em consultórios, em salas fechadas de atendimento, numa área de internação, num posto de saúde, num serviço de emergência. Bem, antes de se fazer isso, antes de eu fazer isso, os médicos entrarem nesse campo, os nossos colegas enfermeiros já ganhavam de goleada. São os enfermeiros que fazem grande parte das chamadas pesquisas qualitativas ou empregam método qualitativo na área da saúde. E eu fui aprendendo também com os enfermeiros. Eu dou aula na graduação de medicina e dou aula também na graduação de enfermagem. Então, essa convivência com o pessoal de enfermagem, os professores, até oriento enfermeiros em mestrado e doutorado. Aí eu fui aprendendo que dentro da área da saúde, além do médico, principalmente na área de saúde coletiva, saúde mental, saúde da criança, nessa grande área de saúde, os enfermeiros, também nutricionistas, alguns fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, de educação física, trabalhavam já com essa abordagem. Bem, como isso veio, digamos, um pouco tardiamente na minha carreira. Eu já tinha feito doutorado, um doutorado clássico, com população, com muitas estatísticas, com quadros. Foi depois de um tempo que descobri que eu poderia fazer pesquisa qualitativa dentro da medicina sem abandonar a medicina, né? Sem abandonar a prática clínica. Ou seja, na área de pesquisa, eu uso referenciais humanistas. Na hora da assistência e do ensino, eu sou um medicão clássico, né? Eu trabalho com psiquiatria de hospital terciário. Muita medicação, talvez algumas pessoas fiquem um pouco horrorizadas, mas nós fazemos eletrochoque, né? Poucos casos, mas fazemos. E isso eu tento integrar isso na minha vida acadêmica, né? Assistência e ensino dentro de um modelo predominantemente biomédico, e a pesquisa numa visão predominantemente humanista. E falar sobre pesquisa qualitativa e a visão do conhecimento humanista dentro desse ambiente tem seus problemas próprios. Por quê? Porque nós temos, como eu mencionei, nós temos uma visão dentro da área da saúde do entendimento do objeto do estudo a partir do nexo causal, da busca do nexo causal, da relação causa-efeito, e utilizar a matemática como ferramenta para lidar com tudo isso. Ora, na hora que eu emprego uma visão das ciências humanas, que é a busca das representações, o significado, não é? A discussão dos significados atribuídos pelas pessoas aos fenômenos que lhe ocorrem, nós temos todo um outro caminho metodológico percorrido, né? Quer dizer, o próprio objetivo, a própria hipótese levantada, o objetivo de um projeto de pesquisa nesse sentido é diferente, o método tem a sua propriedade, as entrevistas livres ou não dirigidas é alguma coisa estranha para a anamnese do médico ou para as entrevistas fechadas, para as escalas clássicas, né?
Ou seja, eu vivo nesse ambiente de dilema diariamente, né? Meus colegas, 90%, 95%, são quantitativistas. E eu preciso dialogar com esse grupo, porque é nesse grupo que eu estou inserido, é aí que eu tenho que publicar, é aí que a Unicamp me cobra artigos publicados, é aí que a Unicamp me cobra as orientações de tese, ou seja, tem que ter esse diálogo permanente. E, na verdade, eu diria que não é só uma interlocução com meus colegas que trabalham predominantemente dentro da visão das ciências naturais, mas é um diálogo interno. Então, quando eu dou uma palestra que eu falo das raízes em comum de métodos quanti e quali, ou das ciências naturais e ciências humanas, para mim tem uma ação terapêutica, psicoterapêutica, porque de quarta e sexta eu estou com meus orientandos fazendo pesquisa quali, mas de segunda, terça e quinta estou num ambulatório hard, fazendo diagnóstico, medicando, trabalhando com epidemiologia e fazendo e praticando o modelo médico clássico, né? Então, é terapêutico para mim também poder falar e desabafar sobre essas coisas. Eu volto lá atrás para mostrar raízes em comum, por favor. O que significa voltar lá atrás? Mostrar que trabalhemos com ciências naturais ou trabalhemos com ciências humanas, nós temos raízes em comum muito antigas, não é? Eu salientaria duas grandes raízes tiradas lá da Grécia Antiga, duas grandes conceituações, né? Uma delas é o logos. O que significa o logos? O logos é a palavra, o discurso, o estudo. Qual foi a grande contribuição da Grécia Antiga nesse sentido? É dizer o seguinte: se eu não sou essa cadeira, se eu não sou esse microfone, eu não sou a cortina, a árvore, a grama, o ar, só tem uma forma de eu entender essas coisas todas, que é dar nomes a elas. Ou seja, o processo de nomeação é o processo inicial que me permite ter essas coisas dentro de mim, na minha consciência, representadas, e dentro da consciência trabalhar com elas. Quer dizer, na intimidade da minha consciência, na minha subjetividade, eu vou entender o mundo, porque esse entendimento passou pelos nomes que eu dei às coisas, e elas estão representadas, e fechando os olhos, eu vou elaborar isso no nível aí após a minha percepção, e ter a representação da cadeira, do ar, da árvore, de um planeta, de uma caneta. Ou como fazemos nós médicos, da dor de joelho da Dona Maria, da miopia do seu João, da artrite reumatoide não sei de quem, da hipertensão arterial. São todos nomes dados por coisas, ou elementos, ou fenômenos que estão externos à minha consciência e que eu consigo pensar nisso somente depois que eu nomeio. E isso serve para as ciências naturais e serve para as ciências humanas. Se eu sou um sociólogo, um psicanalista ou um antropólogo e observo, entro em contato, ouço, vejo, eu dou nome às coisas. E o que eu faço de teorização sendo um antropólogo ou um psicanalista lacaniano, kleiniano, winnicottiano, não interessa, eu tenho essas representações e trabalho com isso, teorizando na minha cabeça. O que é um procedimento, uma estratégia absolutamente incomum, com os colegas astrônomos, um físico que trabalha com física de materiais pesados, ou com um químico que trabalha com química orgânica, ou um biólogo que faça botânica. Ele faz a mesma coisa. Ele, tendo nomeado tudo isso, ele vai construir um discurso com palavras, vai tecer, como se fosse um tecelão, com palavras na cabeça dele a teoria, e vai expor como ele entende o movimento dos astros, como ele entende por que a planta cresce, como que é que um bichinho se reproduz, ou por que uma caneta cai no chão, tal como um psicanalista vai fazer um discurso sobre o inconsciente, sobre os simbólicos da sua vida mental, um antropólogo vai falar dos valores de uma cultura e como aquilo organiza determinada sociedade. Esse é o logos. Se eu não sou a coisa, só me resta falar sobre ela e
E cientista, quem é cientista? Seja o físico ou o psicanalista, seja o químico ou o antropólogo. É o cara que tece teorias com palavras. E a segunda grande contribuição dos gregos, a nosso ver, é a noção da causalidade. Que as coisas não acontecem isoladamente. Os elementos não têm vida própria. Os fenômenos não estão autonomamente acontecendo. Mas eles estão todos ligados entre si. Ou seja, tudo aquilo que é perceptível, que eu leio, que é existente, tem cordinhas invisíveis ligando, né? E talvez até isso faça sentido na própria cosmologia, ou na própria evolução de Darwin, ou antes disso, desde do Big Bang, né? Se tudo começou com a explosão de alguma coisa pequena e está aí com tamanhos inacreditáveis, essas coisas todas vieram, né? Essas coisas todas incluem nós, né? Os nossos vínculos, a sociedade humana, vieram de uma explosão inicial, de um fenômeno inicial, um acontecimento inicial, e se mantiveram ligados. Eu insisto nisso, não, cordinhas invisíveis, porque esse é o papel do cientista, falar sobre as cordinhas invisíveis, porque a teoria é uma explicação daquilo que a gente não vê, né? O cientista fala das coisas que a gente não vê. E a noção de causalidade, que remonta de uma forma acadêmica, discutida, deixada por escrito, remonta à Grécia Antiga. E aí serve tanto para métodos quali, quant, serve para a ciência da natureza, para as ciências humanas. Só que em ciências humanas, a palavra causalidade, ela tem uma conotação semântica que precisa ser questionada para nós não fazermos um reducionismo do fenômeno humano, na sua existência, na sua dimensão psicológica, psicanalítica, sociológica, cultural, né? Que essa causalidade não é correlação, causa e efeito, que nós expliquemos a partir da matemática, com a ferramenta da mensuração e com a estatística. Mas a causalidade que aí a gente quer dizer é a noção que existe de ligação entre as coisas. Ou seja, se o antropólogo entende que um martelo não é um martelo, mas ele simboliza o trabalho que une, dá coesão a uma comunidade, ou se a elaboração de um luto é o simbólico da separação de alguma coisa concreta, existem aí nexos, né, entre uma atitude de alguém que sofreu uma perda e a própria perda, ou simbólico de um martelo para um grupo de trabalhadores, existe aí também uma ligação, que é um nexo, né? Só que o nexo aí é de outra natureza, não é o nexo causal, explicativo pela relação causa-efeito, mas é um nexo de sentido. É aquele salto do que quer dizer, ou mais radicalmente, é o salto para o simbólico, que é abstrato, mas o simbólico não está separado, ele também tem uma cordinha invisível ligada ao objeto central. Então, se eu tenho uma caneta, ela é do mundo da natureza, mas se a caneta para mim simboliza uma autonomia de expressão, ou significa uma coisa querida porque foi presente da minha mãe, o simbólico da caneta não se dissocia da caneta. Tem lá a cordinha invisível daquilo que é simbolizado, que está num outro plano, para o concreto, digamos assim, que está ali no plano da visibilidade humana. Bem, Aristóteles e outros tantos falaram sobre causalidade. Agora vamos dar um salto. O salto que eu proponho é vir para a época do Renascimento. Não é? Mais um. Pelo menos o início dessa história é igual para todos. Vamos ver. Ciências naturais, ciências humanas. Bom, aí eu estou falando um pouco... né? Eu estou imaginando a minha plateia lá, que são colegas da medicina, da enfermagem, etc., que tem essa visão predominantemente das ciências naturais explicando as coisas, né? E eu não posso me dissociar disso, porque isso é muito forte. Mesmo quem trabalhe com psicanálise puramente, digamos, ou um antropólogo que
que partiu das ciências sociais ou partiu das ciências humanas, ele fez colégio, ele fez o ensino fundamental, ele lê revistas, ele está imerso num mundo que pensa muito matematicamente, que busca as coisas pensando assim, numa relação causal. Então, esse diálogo é importante, entendo eu, para todos. E eu dou um salto aí para 1600 e pouco, que é o momento da ciência moderna, que é Galileu. Eu não sei falar sobre metodologia científica sem mencionar Galileu. Eu não sei trazer noções de ciência sem mencionar o grande pensador italiano Galileu Galilei. E eu participo compartilho com os historiadores, com os observadores, os críticos, que entendem que nesse momento realmente é que nasceu a ciência moderna. Esse é um trecho do livro O Ensaiador, de 1623, onde Galileu aponta qual é a mensagem dele, resumindo, né? É uma obra muito extensa, e de uma briga muito grande, num momento crucial de mudança de pensamento da humanidade. O que aponta o autor, ou esse grande pensador? Que se nós queremos entender as coisas, como elas funcionam, nós temos, hoje isso é óbvio, né? Nós temos que voltar nosso olhar para essas coisas. Ou seja, fazer ciência no sentido da ciência moderna, da ciência galileana, da ciência acadêmica das universidades modernas, né? Moderna é a forma de dizer, né? Tem 400 anos, mas 400 anos não é nada perante aí a 2.500 anos da filosofia ou 200 mil anos do Homo sapiens no planeta, né? A filosofia, quer dizer, essa ciência nascente, chama a atenção do Galileu, ou chama a nossa atenção. Encontra-se escrita nesse grande livro, que continuamente se abre perante nossos olhos, que é o universo. Daí eu digo para os meus alunos, isso aí é um convite para a coleta de dados. Um projetinho de pesquisa, daquelas 20 folhas, que a gente põe na plataforma Brasil, pede uma bolsa para a FAPESP, entrega no comitê da pós-graduação, entrega o professor. Quando tem ali metodologia, coleta de dados, na verdade é uma inspiração galileana. O que o Galileu quis dizer? Na verdade, era uma época de ruptura, né? De uma grande ruptura, de entender que o universo poderia ser explicado a partir do próprio universo. Ou seja, cortava com a influência dos conhecimentos da filosofia, sobretudo a filosofia aristotélica, que era predominante durante toda a Idade Média, né, até o início aí de 1600, e também uma ruptura com a influência dos conhecimentos religiosos, né, sobretudo interpretações literais bíblicas, que estavam presentes na academia e que norteavam toda a tentativa de explicação do mundo. Todo mundo conhece a história, o Galileu foi condenado, teve prisão até o final da vida. E o Galileu foi absolvido recentemente pelo Papa João Paulo II, 400 anos depois, né? Quer dizer, foi um baita de um processo, né? A comunidade acadêmica europeia ficou furiosa com Galileu, né? Vocês devem conhecer alguma coisa desse processo, suponho eu. Não é? Sobretudo, embora a condenação tenha sido inquisicional, né? Essa questão de discutir independente dos conhecimentos religiosos, né? Mexeu com a igreja, mas o início do processo não foi eclesiástico, foi civil, né? Quer dizer, os que primeiro se incomodaram foram os próprios colegas acadêmicos, universitários de Galileu, que não suportavam pensar de uma forma não aristotélica. Então, quem dedou o Galileu para o bispo foram os colegas da universidade, de onde eu costumo dizer que mais perigoso que o bispo é ser colega de departamento, porque ele que está ali perto que vai ficar incomodado. Não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Quer dizer, para o Galileu é o seguinte, se eu tenho aqui essa carteira e caiu em cima da mesa, esse é um fenômeno que a filosofia não dá conta.
e lendo a Bíblia de trás para diante também não dá conta. Não porque são conhecimentos insuficientes e fraquinhos, mas que servem para outras coisas, não é? Conhecimento religioso tem uma outra lógica. A filosofia especula sobre o mundo sob outra lógica. Por que que a carteira cai no chão? É porque tem a lei da gravidade. E aonde que eu vou saber disso? Nas próprias coisas. E qual é a ferramenta? É a matemática. Ou seja, eu posso mensurar a massa, a distância entre os corpos, né? Ver uma série de propriedades físicas e entender por que tem esse movimento, né? Essa é a mensagem galileana. Ou seja, é aí que nós ficamos, aí que nós temos a nossa paternidade. Fazer uma tese de bioquímica, ou fazer uma tese de materiais pesados em física, ou de botânica, ou qualquer área, é entender o mundo a partir dessa visão galileana. Não existe uma universidade não galileana acadêmica no mundo atual. Quer dizer, partimos do princípio que as coisas explicam-se a partir delas mesmas. Isso não quer dizer o positivismo, né? Que os dados estão lá e eles falam. Não. Mas quer dizer que não é em outro campo do conhecimento, ou da filosofia, ou da religião, que nós vamos buscar elementos para explicar as coisas. E aí, como eu trabalho com pesquisa quali e tenho que provar para os meus amigos médicos que eu faço ciência também, tem essa brincadeira de fazer analogia com essa frase, né, parafraseando o próprio Galileu, tentando entender como nós trabalhamos em ciências humanas no sentido, digamos, puro, de entender o fenômeno humano, não só como objeto próprio, o ser humano, mas com métodos próprios, né, métodos científicos próprios de entender esse fenômeno. E podemos aí, eu acho que o Galileu não ficaria chateado que a gente trocasse as palavras do trecho que ele escreveu, dizendo que as ciências do homem encontram-se também escritas nesse grande livro, que continuamente se abre perante nossos olhos. Lá era o universo no sentido galileano, quer dizer, as coisas da natureza, né? A astronomia, a física, modernas que então nascia. Aqui, o nosso grande livro são as pessoas, né? Pessoas, sujeitos, indivíduos, uma série de palavras de acordo com diferentes escolas, mas somos nós. É o homem, o ser humano e o fenômeno humano, seja na sua individualidade ou seja grupalmente a sociedade. E não se pode compreender também o mesmo raciocínio. Quer dizer, eu posso fazer filosofia e faço filosofia diante do fenômeno humano. E tem religião, né, questionando aí as ligações do humano com o sobre-humano. Mas para eu entender ou compreender cientificamente, eu também tenho uma língua própria, uma linguagem que está inscrita no ser humano. E essa linguagem pode ser matemática, sim. A pesquisa experimental, a psicologia experimental usa matemática. A sociologia de Durkheim entendeu matematicamente a correlação dos fatos sociais até como coisas. Mas a independência das ciências naturais ocorre quando a gente valoriza uma outra língua, que é a língua dos significados, que é a língua das representações, enfim, de uma forma mais radical, que é a linguagem simbólica, o simbolismo. Quer dizer, na hora que eu entendo não a dor de dente, mas o simbólico da dor de dente, eu dou um salto das ciências naturais para as ciências humanas. Não é? Que não é um salto quantitativo, não é andar um pouquinho, mas é uma ruptura na forma de pensar, é uma outra forma autônoma de pensar. Um dentista, ou melhor dizendo, um odontologista, tem todas as explicações de como acontece o fenômeno da dor de dente. E o que ele faz para entender isso? Ele vai usar as ciências naturais. Ele vai usar as ciências biológicas, principalmente. Não é? Anatomia, bioquímica, histologia, anatomopatologia, anatomofisiologia, bioquímica, genética, radiologia, imunologia. Tem aí uma série de disciplinas científicas que vêm no raciocínio dele e ele explica, olha, essa dor de dente faz parte de um quadro inflamatório, explicável a partir da patologia.
ou tem aí uma infecção bacteriana, tem uma relação de seres vivos, bactérias, e uma parte do organismo humano. Pronto, ele explica. É ciências naturais. Agora, o que a Dona Maria vai fazer hoje, uma vez vivenciando essa dor de dente? Dá um salto em relação à odontologia clássica. Não que o dentista não saiba pensar sobre os significados ou simbolismo de uma dor que está atrapalhando a vida da pessoa naquele dia. Só que os recursos teóricos, a maneira de pensar é outra. É via ciências humanas. E daí a coisa pode complicar. Por quê? Pode complicar? Não, complica. Por quê? Porque a relação que eu tenho com a minha dor de dente é uma relação que remete às representações, sejam mentais ou sociais, que eu faço a respeito daquele fenômeno. Ou seja, a Dona Maria pode acordar com uma dor de dente e imaginar o seguinte: que dor é uma coisa perigosa, que dor é uma coisa que se alastra, que dor complica, que a dor é mais forte que o ser humano, que a dor derruba o homem. Esses conceitos todos não são da odontologia, são da psicologia, são explicáveis a partir das psicologias, da cultura. A Dona Maria pode decidir ficar em casa, não ir trabalhar aquele dia, não só por causa das limitações fisiológicas, biológicas de uma dor, mas por conta do simbólico da dor. Porque ela aprendeu na história de vida dela, ou mesmo na cultura onde ela está inserida, que dor é perigo, que dor se alastra, que a dor ameaça o homem, que se a gente não se prevenir, não ficar quietinho numa cama, se proteger, a dor aumenta, complica, pode até matar. Então ela vai lembrar de uma frase da mãe dela, dizendo, olha, na família Silva, a gente sempre botou um pé atrás. Se alguém está doente, fica quietinho, porque a doença é um perigo. Fica em casa, se proteja, porque é uma ameaça. Isso tudo é do campo do simbólico. Se, no entanto, agora vamos imaginar a prima dela, a Dona Sebastiana. Digamos que a Dona Sebastiana tem a mesma dor de dente, mesma no sentido das ciências naturais. Mesma localização, uma suposta intensidade equivalente, a mesma carga bacteriana, é uma cárie, a mesma imagem radiológica, uma predisposição genética, né, são da mesma família, enfim, odontologicamente é uma dor de dente muito próxima. Só que essa outra pessoa, que tem uma outra história de vida e tem uma outra inserção familiar, cultural, dá simbolismos diferentes àquela vivência. Ela pode acordar com a mesma dor de dente, né, e dizer assim, dor? Eu não estou nem aí com dor. Aliás, dor foi feita para enfrentar. O ser humano convive com a dor, mas o ser humano está acima da dor. Aliás, é até bom sentir dor. Aliás, meu pai dizia, não tem dor que derrube os Souzas. Na família dos Silvas, assim, cuidado, que a dor é perigosa, mata as pessoas. Para os Souzas, assim, era uma coisa boa, de provação. Ainda bem que tem dor, porque assim eu fico mais forte e enfrento. Quer saber de uma coisa? Vou trabalhar assim mesmo. Quer dizer, um dentista não explica, a odontologia não explica porque que duas pessoas com o mesmo fenômeno biológico, uma decide trabalhar, outra decide ficar em casa. Mas a psicologia pode explicar. O simbólico, investigado pelo psicanalista, pode explicar. A cultura, estudada pelo antropólogo, pode explicar. Quer dizer que é outro caminho. Então, dor pode ser entendida nas ciências naturais e pode ser compreendida nas ciências humanas. E o que a gente faz nas ciências humanas e estando na área da saúde? Eu não vou fazer anamnese sobre uma dor de dente, mas eu vou fazer uma escuta livre para que a pessoa conte essas coisas que eu acabei de contar. Dor é perigoso, dor toma conta, dor derruba as pessoas. O ser humano tem que ter medo da dor. Um fala sobre medo, outro fala sobre o orgulho de poder enfrentar
uma situação adversa. Então, observar, escutar pessoas e indivíduos, é assim que nós trabalhamos. Bem, agora, trabalhar no campo da medicina e da saúde, então nós precisamos fazer uma diferenciação sobre concepções diferentes de dor e concepções diferentes de doença de um modo geral. E aí, me permita, eu vou recorrer à língua inglesa, porque na língua inglesa nós temos pelo menos 3 palavras, muitas, né? Na língua portuguesa também, muitas. Mas tem uma reflexão que se faz com as palavras disease, pode pôr tudo já, disease, illness e sickness, que isso não é tão universal e nem sempre é tão respeitado, mas tem aí umas correntes teóricas que lembram diferenças semânticas e diferenças com desdobramentos de concepções diferentes que dão campo a trabalhar metodologicamente ou cientificamente de forma também diferente. Disease tem uma força maior, né? Não é exclusivo, mas uma força maior para descrever a doença, a dor de dente que o odontologista vê, o infarto do miocárdio que o cardiologista vê, o eczema que o dermatologista vê, a esquizofrenia paranoide que o psiquiatra vê. É a doença entendida à luz das ciências naturais. Ou seja, é aquela onde a gente busca sinais, sintomas, histórias, antecedentes, informações, exame físico, exames complementares, laboratoriais, noções epidemiológicas, e chega a um quadro teórico, que nós damos nome de diagnósticos, né? Quadros clínicos, diagnósticos, que é um nome, né? E que é um nome construído a partir da lógica das ciências naturais. Ou seja, busca de relação causa-efeito. A estrutura patológica de uma dor, o suporte da fisiopatologia, a predisposição genética, a carga bacteriana, a resposta imunológica, fazem parte de um grande jogo, de um grande raciocínio, que é das ciências naturais. Eu vou buscar as relações causais entre isso. E aí cai na disease, que é um processo patológico, que é um desvio, entendido como um desvio da norma, e na objetividade sobre a doença, os médicos, os profissionais de saúde, eles veem e ouvem as manifestações, mede as manifestações, né, que pode ser desde uma febre, uma glicemia, um exame de fundo de olho, a palpação de um fígado, ou um ecocardiograma, né, e vai chegar a um diagnóstico que é construído nessa noção das ciências naturais. Né. Illness e sickness têm uma conotação diferente. Illness também é doença no sentido de uma saúde que está comprometida, uma percepção de que a coisa não está em equilíbrio, de uma saúde ruim. Só que não trabalha com essa dita objetividade do examinador das ciências naturais, de um médico, mas trabalha com a noção da subjetividade de quem está vivenciando. E ele fala, quem vivencia fala, mas não fala de uma forma da anamnese que o médico tira de saca-rolha com informações do paciente, mas é um relato espontâneo da sua experiência de vida, vivência de uma saúde ruim. Ou seja, é o famoso assim, estou com dor de cabeça. O estou com dor de cabeça é uma frase que denota um caráter de subjetividade numa dimensão psicológica. Por que você não saiu com a gente ontem? Ah, eu não estava com dor de cabeça. Esse dor de cabeça pode significar uma cefaleia atencional, uma enxaqueca, pode ser um sintoma de um tumor cerebral, pode ser um problema oftalmológico. Se eu falo que é um problema oftalmológico, neurológico ou é tensional, eu estou na disease. Eu uso recursos das ciências naturais. Aqui, só um chato vai perguntar, mas essa cefaleia, o que era? Qual item do CID-10?
aí eu naturalizo uma coisa que é das ciências humanas. O que está em jogo é dizer o seguinte: olha, eu não estava me sentindo bem. Pronto. Você não vai comer mais um pouco? Não, eu estou com má digestão. Na disease, o que é? Você tem úlcera péptica duodenal? É doença de Crohn? Você tem um câncer? Volta lá em cima, coisa das ciências naturais. Aqui quem estuda é os profissionais que estudam emoções, que estudam aspectos comportamentais, o simbólico dos aspectos comportamentais. E o Sickniss, nessa visão, teria, meu tempo está quase passando, né? Teria essa dimensão mais do sociológico, do social, da noção do que é uma doença ruim, partilhado culturalmente. Não é? O que seria a doença aí? É o papel organizado sociologicamente, consistindo também de uma manifestação de não saúde, mas numa dimensão cultural. Enfim, aonde se aplica método Qualy, aonde estão as ciências humanas dentro da ciência da saúde? Quando a gente se ocupa de entender um pouco mais da illness e da sickness. E quando que os médicos fazem seus estudos populacionais, de áreas básicas, ensaios clínicos? Quando o alvo é descrever doenças e diagnosticar quadros clínicos, que é a disease. Vamos dar um exemplo de sickness. É quando tem uma faixa na rua. Cão que atende pelo nome tal desaparecido. Embaixo, recompensa quem telefonar para número tal. Criança doente. Esse criança doente é uma sickness. Quer dizer, não é falso, né? Você inventou isso só para as pessoas, todo mundo sair por aí para achar o cachorrinho. Não, não é isso. Tem uma doença, tem uma criança doente mesmo. Ela ama o animalzinho dela. O animalzinho sumiu, ela não está comendo, não está brincando, não quer ir para a escola. Criança que não está comendo, não está brincando, não quer ir na escola, é uma criança doente. Agora, se fosse disease, vai perguntar, mas qual a doença? Asma brônquica? Uma glomerulonefrite difusa aguda? Qual é a doença? Não é essa a questão, não é a questão das ciências naturais. Quer dizer, alguém está tendo uma percepção de uma doença, de uma saúde ruim, uma situação que não está funcionando, mas é compreensível na dimensão da convivência. Outro exemplo é quando a gente está aí numa lanchonete, alguém chega, mas você come salgadinho todo dia, para com isso, isso faz mal. E se faz mal, é uma ideia de doença, mas no sentido da sickness. Porque na cultura tem a ideia que salgadinho foi feito fora de casa, não foi feito com primor, os cuidados da mãe. Salgadinho é fritura, feito de qualquer jeito, não foi escolhido pela avó. Né? Tem toda uma dimensão de que as coisas, né, que não estão dentro do afeto, feito com afeto na família, são ruins. Né? Tem uma ligação com as ciências naturais? É possível que sim. Quer dizer, pode fazer estudos da ciência da nutrição, ou um cardiologista, um gastroenterologista, e ver que a composição de um alimento vendido não sei aonde tem uma composição diferente da dieta feita em casa. Mas não é isso que está em jogo. O que está em jogo é assim, isso é fritura. O cara que fritou aí não é a sua mãe. Será que ele lavou a mão? Você nem sentou para comer, que nem sua avó ensinava. Você comeu em pé num balcão. Isso não é saúde. Então, é a visão da sickness. Quem trabalha aí? Sociólogo, antropólogo, assim por diante. Não sei se já deu 60 minutos. Quase isso. Deixa eu ver que eu tenho ainda. Então, fechando as miscelâneas. Tem uma confusão enorme trabalhar nas áreas de saúde, tentando entender illness e sickness, porque os médicos querem entender de disease, querem dar nomes, e é assim que faz. Eu sou médico, é assim que faço. Quando eu dou um diagnóstico de TOC, esquizofrenia paranoide, transtorno de ansiedade generalizada,
A vivência é importante para meu relacionamento e aproximação de linguagem e para eu entender o simbólico. Mas para eu diagnosticar, no sentido da história da medicina, o meu percurso é do modelo médico. E as miscelâneas que se faz é perguntar, essa pesquisa qual é generalizável? Quer dizer, eu entender a dinâmica psicológica de alguém que disse, não estou passando bem no meu estômago. Eu preciso generalizar isso como? Aí daria um curso, né? Não dá para responder agora. Vieses, não tem vieses de estudar nos métodos qualis, porque a apreensão dos dados, entrevista livre, como que eu codifico isso? Não codifica isso, pelo menos não matematicamente. Se eu busco nexo de sentido, eu vou interpretar à luz de escolas das ciências humanas. Eu não vou traçar a relação causa-efeito, portanto, o estatístico não me ajuda. Não me ajuda nem atrapalha, não faz sentido para ele. Né? Outra, a abordagem qual e quant pode ser usadas juntas no único projeto de pesquisa? Conversávamos agora há pouco. Pode e deve. Imagina se eu diagnostico asma brônquica, mas eu não sei o que o asmático, como ele lida com isso no seu cotidiano. Lidar com isso no seu cotidiano, assim, não é a hora certa de tomar aerolim. Mas, assim, que passa na cabeça dele pensar que ele não respira direito? Será que ele se sente inferiorizado, envergonhado? É limitante do ponto de vista social, emocional? Então, eu preciso de todas as pesquisas para uma prática clínica global. Não é? E uma não substitui a outra. Não é porque eu entendo a dinâmica mental, cultural de um indivíduo doente, que eu já tenho o diagnóstico dele da classificação das doenças. Não. E nem vice-versa. Por mais que eu seja apurado do ponto de vista médico, tenho toda uma anamnese bem feita, exames complementares, e eu tenho assim uma clareza de um diagnóstico aceitável na academia pelos pares, não significa que eu tenho o conhecimento simbólico do que aquelas pessoas, o que fenômenos, que significados atribuem para elas. Fechando, 2 pesquisadores estudando separados os mesmos sujeitos, no mesmo setting, empregando os mesmos meios, chegarão aos mesmos resultados? É o que o médico pergunta, né? Assim, olha, eu vi um psicanalista falando uma coisa, o outro, estudando a mesma coisa, falou outras. A questão não é chegar a conclusões distintas. A gente chega mesmo a conclusões distintas. Por quê? Porque foi um outro momento, uma outra descrição. Mas conclusões distintas não significam opostas ou contraditórias, ou que uma esvazia a outra. Mas, né, se eu enxergo vocês daqui, eu descrevo a carinha de todo mundo. Se eu estou chegando, eu descrevo o cabelo de todo mundo. Um outro pesquisador vendo de lá para cá, vê as pessoas diferentes. Qual dos dois está com a razão? Os dois. Não há contradição entre enxergar as pessoas daqui para lá e de lá para cá. Eu vejo o mesmo objeto, coisas diferentes. Né? Então não tem limitação. Aliás, mesmo nas ciências naturais, a gente enxerga de um lado, eu posso estudar a Lua visto da Terra e a Lua visto de um outro planeta. Né? Quem está na Terra nunca vê a face oculta da Lua, a não ser que dê uma volta. Não é? Então, até na astronomia, o lugar que a gente está chega a conclusões diferentes. Mas quem estuda o lado terreno da Lua e quem estuda o lado oculto, um não está contra o outro, não são duas luas. E, finalmente, quais as diferenças entre pesquisa quali e outras atividades não científicas que também se ocupam de fazer discurso para o ser humano? Né? Porque quem está acostumado ali com a matemática, com a descrição, relação causa-efeito, nexo causal, vê aí uma tese de um sociólogo e fala assim, isso aí não é jornalismo, não é romance, não é arte. Não, não é arte. Não é contra a arte. Mas um artista, um romancista... Machado de Assis escreveu coisas lindas sobre o ser humano. Coisas assim impressionantes. Mas ele não levantou hipótese, ele não marcou horas de entrevistas, não coletou dados, não usou uma análise segundo uma escola, não publicou os resultados. Né?
E nem um jornalismo ótimo, bem feito, um documentário sobre prostituição infantil, abuso de drogas entre adolescentes. O jornalista também não tem aquele projetinho. As hipóteses são as seguintes: vou entrevistar as pessoas, vou usar análise de conteúdo. Quer dizer, o sociólogo, o tratado sociológico, antropológico, psicanalítico, estão nesse campo, embora com peculiaridades, estão, a meu ver, eu sei que isso é polêmico, mas estão nesse grande campo científico, que é a noção dos nexos do grego, a noção do logos. Eu utilizo as palavras para fazer um discurso da teoria, e estão na visão galileana. Né? Por quê? Porque eu não misturo com conhecimentos religiosos e filosóficos. Eu leio as coisas que estão à minha frente e construo teorias a partir delas. É isso. Obrigado, professor, pela fala. Agora nós temos ainda um tempo para perguntas. Deixa eu abrir o outro microfone. Então, alguém tem uma pergunta? Na verdade, então, eu vou iniciar... Em primeiro lugar, queria cumprimentá-lo pela clareza como você conseguiu apresentar um problema tão complexo e causa tanta perplexidade, né, para quem foi formado, como o nosso caso, né, pelos métodos naturais. Né? E isso trouxe uma reminiscência, né, que eu costumo, de vez em quando, fazer umas palestras, já fiz até na Távola, né, sobre a neurociência, a psiquiatria, que é uma colocação do Karl Jaspers sobre os dois tipos de conhecimento. Acho que você deu uma aula sobre isso, né? É o conhecimento natural, que é objetivo, que busca explicar, e o outro, que é esse das ciências humanas, que busca compreender. E o problema não é... Um não pode substituir o outro, né? Quer dizer, o erro epistemológico é querer que um deles cubra tudo. Não, são complementares. Então, ele até criou uma imagem, né, que a psiquiatria é como uma ave, e que precisa das duas asas para voar. Eu acho que é bem por aí, né? Na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor, assim. Eu não sei se é uma impressão muito particular ou pessoal minha, assim, de um certo discurso na mídia em relação a uma desqualificação de pesquisas qualitativas e uma hipervalorização de pesquisas quantitativas que tenham algum tipo de implicações práticas e tal. Na verdade, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a postura da divulgação científica da mídia em relação a essas duas formas de conhecimento. Porque, a meu ver, parece um pouco desbalanceado essa divulgação científica, o tratamento, a valorização desses dois tipos de conhecimento. Assim. Eu nem sei se a mídia valoriza ou desvaloriza uma delas, porque a mídia nem sabe o que é isso. Não sabe, quer dizer... Com todo respeito, mas assim, se nós pensarmos na grande mídia, ou nas grandes comunicações rápidas, talvez setores de jornais, né, algumas áreas, especializadas da imprensa, escrita ou televisada, que faz a coisa com mais calma, tem uma leitura talvez mais próxima das diferentes abordagens humanas. Mas na divulgação cotidiana, eu acho que passa muito batido. Ora, o que eu imagino que você tenha perguntado assim, existe um privilégio maior, quer dizer, na capa da Veja sai mais neurociências ou Freud, será que é isso? Mas no sentido da exposição desse conhecimento. Então aí não é questão da mídia, é questão de toda uma cultura onde a imprensa ecoa, reforça uma visão predominante. Então nós vivemos num momento de maior força das chamadas ciências naturais em termos de aparentemente atender, isso é questionável, de atender angústias humanas modernas,
Então, parece que as ciências humanas e a psicanálise junto ficam mais enfraquecidas. Parece não, quer dizer, eu fui residente de psiquiatria nos anos 80, no início dos anos 80. A visão que eu tive de formação humanista em medicina e de compreensão de modelos em psiquiatria era fortemente psicanalítica. Hoje, a psiquiatria que me fazem ensinar para os meus residentes é fortemente biológica. Fazem me ensinar o seguinte: eu também estou no barco da cultura, eu posso ter até uma crítica interna a isso, mas há uma avalanche nesse sentido. E a imprensa repercute, né? Quer dizer, nós estamos num momento, aí volta em outras questões, né? Acho que vai ser bem explorado na próxima atividade. Estamos num modelo mais biológico, etc., hoje. Eu creio que é a noção do pêndulo, né? Talvez por um excesso, se é que nós podemos dizer, excesso de uma visão humanista ou psicanalítica em anos 60, 70, agora o pêndulo vai para o outro lado. Eu não vou ver o pêndulo voltar para o outro lado, porque precisaria mais 30 anos, e eu acho que eu não sei se eu vou estar vivo daqui a 30 anos. Então, né, até... no meio não fica para lá, para lá. Quando eu fiz residência médica, eu fui R1 em 1980. Era impensável que eu apresentasse um caso clínico. Meus professores eram psicanalistas, psiquiatras, porém de formação psicanalítica. Era impensável que eu trouxesse um caso da Dona Maria, de 50 anos, um caso de histeria conversiva, neurose de angústia, aqueles nomes que se davam no CID-9, né? E não trouxesse, eu comentei com vocês, não trouxesse a informação se essa senhora mamou no peito até os 6 meses. Né? Porque era fundamental para entender a história de vida de alguém que tinha chegado aos 50 anos, se ela tinha mamado no peito da mãe, que mudava tudo. Então, um residente não ia lá na frente apresentar um caso se não tivesse essa informação. No ano 2000, 2010, se o meu residente falar assim, olha, essa senhora mamou no peito até os 6 meses, a plateia vai cair numa gargalhada. Assim, e daí, o que nós vamos fazer com isso? Não sei o que fazer com isso. Saber se mamou no peito. Que peito foi? Esquerdo ou direito? Até 6 meses? A mãe olhava no olho do neném enquanto amamentava. Meus residentes não têm a menor ideia de perguntar isso, porque não sabem o que fazer com isso. E nós, supervisores de hoje, também não, naquela correria, não sabemos o que vai fazer com isso. Então, talvez estejamos em outra fase do pêndulo. Uma piadinha, né? Já coloquei isso até no livro, né? Porque você falando de 80, né? Eu vou para os 60, então era psicanálise mesmo, né? Então, quem não sabia o que era complexo de Édipo não podia ser psiquiatra, né? Hoje, quem não sabe o que é receptor de serotonina também não pode. Então, naquele tempo, não existia o cérebro na psiquiatria. Está na psiquiatria descerebrada. Se nós cairmos no excesso do pêndulo, nós vamos cair na psiquiatria desalmada. Só para terminar, mais um casinho assim. Hoje, de 10 pacientes que nós atendemos no nosso ambulatório, 12 têm depressão. Tem gente que tem depressão porque tem depressão e outros têm depressão porque não tem depressão. Todos têm depressão. Então, não tem como não ter depressão. Não tem. Ninguém mais não fica triste. Isso é um exagero. Mas a psicanálise também exagerava nos anos 70. Né? Agora vamos falar do lado da psicanálise, anos 70. Assim, nós discutíamos caso 1 hora, discutia, e todos tinham pai ausente. Todos. Discutia. O problema era que tem pai ausente. Todos tinham pai ausente. Não é possível que todo mundo tenha pai ausente. Olha, quase cometi um lapso aqui. Agora vou falar bem claro. Todos tinham pau ausente. Faltavam falos, né? Todos. Obrigado. Vamos fazer intervalo? A gente tem tempo para mais uma pergunta. Mais uma última pergunta. Ainda bem que eu vou me aposentar, eu posso falar essas coisas, vou me aposentar em breve. Porque eu acho tão engraçado, eu falo tudo isso assim para me divertir. E não preciso mais contar ponto para subir na carreira, então eu falo mesmo.
Oi, eu sou estudante de medicina e o que eu vejo na formação é que tem uma certa preocupação com o conhecimento humano na prática médica. E isso pode, inclusive, alterar uma conduta que não seria inicialmente recomendada. A minha questão é que você expôs muito bem a questão do conhecimento biomédico e do conhecimento humano, mas essa mistura que você propõe para mim não ficou clara, porque o que eu vejo é que a gente tem conhecimento biomédico e a gente bebe de outras fontes para definir uma coisa, mas a gente não mistura as coisas. Eu queria saber como você propõe que o conhecimento mais cartesiano se misture com o conhecimento humano para produzir outra coisa. Então vamos entender assim melhor se é que eu entendi a sua pergunta, acho que sim. Assim, a mistura não é a mistura no sentido de mistureba, quer dizer, põe aí ciências naturais e humanas, ou faça uma anamnese, e no meio da anamnese eu tiro uma frase solta e faço uma interpretação, quer dizer, fazer uma abordagem psicanalítica no meio de uma anamnese médica. Então, a mistura que a gente deve, que é mistureba, e que a gente deve tomar precaução, é quanto ao método. Agora, quanto às conclusões, quanto às posturas, as conclusões, os resultados, sim, essa deve ser misturada no sentido de convergência, de uma visão final global, uma visão final holista. Ou seja, se você tem tudo do modelo biomédico para fazer um diagnóstico legal, você também deve ter tudo da psicologia médica, que é uma disciplina que está fraquinha, não sei, né? Tudo da psicologia médica para entender a relação médico-paciente, todo o jogo de emoções que se passa numa relação muito próxima, todas as questões ligadas às fantasias de medo da doença, de motivos conscientes e inconscientes de não adesão a tratamentos, né? Então, no final, deve ter uma grande mescla. Agora, metodologicamente, se você vai fazer um projeto de pesquisa, no rigor da ciência, quer dizer, cuidado com cada passo, porque os passos das ciências naturais e ciências humanas, na lógica de passo a passo, tem suas peculiaridades. Se a gente mistura, faz miscelânea no sentido negativo. Ok, obrigado, professor, mais uma vez, pela sua fala. Agora a gente vai fazer um intervalo, mas só que antes disso eu gostaria só de dar um aviso para todos. A gente conta com o apoio do Espaço Psi, nosso evento, então depois, se vocês puderem prestigiar o nosso apoio e dar uma olhada nos livros, eles estão logo ali atrás. E a gente vai fazer então o coffee break agora, durante 20, 30 minutos, daqui a pouco a gente volta. Obrigado, professor.